porque o livro do João é muito difícil também. Ele, quando me disse, para eu, o que é que estou a fazer? Estou a apresentar um livro. Estás a fazer aquilo que... É muito difícil apresentar um livro. Quando há duas pessoas, a gente diz, Zé, Maria, eu digo, prazer, estou a apresentar-vos. Por mais que queira apresentar um livro, o livro não vai dizer nada. Porque é o seguinte, quando se diz apresentar um livro, no fundo, é falar sobre esse livro. É a mesma coisa que dizer, o Zé vai buscar um copo e depois diz a Maria, o Zé é assim, assado, não. Estou a perceber, quer dizer, e é isto que eu vou ter que fazer, porque se eu vos apresentar o livro como se apresentam as pessoas, vocês não conhecerão o livro. Este livro, como quase todos os livros do João, é difícil porque é um livro muito confuso. Eu até diria anárquico. Anárquico, tanto no sentido nobre da anarquia, isto é, um livro que se pretende ser livre, desgovernado, desordenado, mas também depois tem um aspecto menos nobre, que é justamente desordem, desgoverno, etc. Há ordem neste livro, porque o João, atualmente nos Estados Unidos, e aqui em Portugal não faço a mínima ideia, porque eu não leio romances, aquilo que eles chamam o plotless novel. Plotless novel é o romance sem intriga ou sem história. Por aquilo que eu percebi, eu ando a fazer isso já há anos, sem saber que estava a fazer um plotless novel. Mas pronto, mas é isso que está a dar, e é isso eu compreendo muito bem aquilo que eles fazem. É o primeiro capítulo fala de música, o segundo de gajas, o terceiro de pesca, o quarto de não sei o que mais, e chamam aquilo um romance. Não é? Chamam aquilo romance. E toda a gente está feliz, e toda a gente pensa que é um passo à frente do género romance. O João não faz isso. Faz uma coisa pior e mais perversa, que é tentar dar-nos um romance como se fosse um romance habitual, isto é, do século XIX, do século XX, isto é, com uma história, e depois enche-nos aquela história de problemas, e a maior parte deles, problemas filosóficos e que nos transcendem. Por um lado é bom, porque se fosse um livro de filosofia que ele escrevesse, teria que ser, como é que se diz, discursos especulativos. Eu gosto muito de discursos especulativos porque, de uma maneira geral, não os compreendo. Eu leio muito filosofia, mas, para dizer a verdade, não compreendo os filósofos. Nem percebo porque é que eles existem, mas todos, no mundo todos têm que ter um certo lugar. Este romance é um romance filosófico, no sentido em que o próprio narrador chega a uma altura em que diz: eu tenho que abandonar esta linguagem demasiado filosófica. Quer dizer, não sou eu que estou a inventar, aqui no romance aparece isso. A história é muito simples. A história é a história do personagem principal, se é que há um personagem principal, que é o narrador, e é uma espécie de viagem da manhã até às 7 ou 8 horas da noite, em Lisboa, no verão, por conseguinte, com bastante sol. Durante essa viagem, ou aquilo que antigamente chamava-se o périplo por Lisboa, há umas certas pausas em que começa a esboçar-se uma história que é uma história daquilo que está a decorrer na altura e a história que remete-nos para a memória, para um passado. Além deste narrador, personagem, existem depois 3 outros personagens, ou melhor, 2, só que um tem 2 faces. Existe um amigo do narrador chamado Alberto, eu apetecia-me até dizer que era o Alberto Caieiro, a dar cabo da metafísica, e ele é destruir a literatura. O Alberto Caieiro seria destruir a metafísica. Há depois um amigo de infância, que é esse que vai ter, como é que se diz, 2 faces, porque até uma certa altura na juventude e na adolescência vai-se chamar Frederico, eu diria quase que era, não é, mas podia ser o Frederico Nietzsche, mas pronto. E depois temos o mesmo personagem na altura em que é narrado, ou em que se narra a história, é que é o amigo do conde. Mas temos outra personagem,
São 3, não é? Qual é a outra personagem? Não te lembras? Tu escreveste o livro? Vamos lá ver. Sim, penso eu que essas 3 personagens. O amigo do Conde, não vou começar pelo amigo do Conde, nem talvez, não sei se valerá a pena estar a descrever o livro às pessoas que vão lê-lo, talvez problemas que tenham ocorrido aqui assim. E depois vou chamar a brasa à minha sardinha, aqui uma passagem que me interessa sobremaneira, para, no fundo, também falar um pouco do que aqui se esboça e que está muito perto daquilo que eu faço. Falei das personagens, falei da história, porque é o seguinte, a estrutura do livro, o livro tem uma estrutura, não é verdadeiramente anárquico, mas a gente pensaria que é desordem, cada um para o seu lado, viva a liberdade. Não, quer dizer, é uma anarquia diferente. Essa anarquia, o João criou uma palavrinha, que é um adjetivo, que é uma paraédrica. Ele com certeza pensa que isso que nem existe, mas existe. Fui ao dicionário, dei-me ao trabalho. Pois claro. Pois claro, quer dizer, há uma palavrinha que é uma espécie de mistério, que é aquilo que ele chama, começa por chamar primeiro consultoria, paraédrica, e essa paraédrica, que é um adjetivo e que se vai juntar sempre a substantivos, tem várias, e chega a uma altura, acaba por ser uma via paraédrica. E eu acho que a ideia, paraédrica nunca se sabe o que é. Eu fui ao dicionário e vi que é constituído por um prefixo para, que também é um prefixo de uma ambiguidade terrível, porque quer dizer aproximação, mas também quer dizer o oposto, e ficámos a olhar para aqui de cima. E édrica até pode também ser um substantivo, que quer dizer base e, por conseguinte, face, isto é, seria o oposto de uma face ou então de uma base, e isto poderia levar-nos a pensar, se tivéssemos oportunidade, o que é que isso queria dizer e o que é que isso estava ligado justamente com esta espécie de nova anarquia. É uma nova anarquia porque, vou parar aqui assim e depois vou dizer. Há 2 pontos aqui que eu gostaria de descrever. O primeiro é aquilo que se chama em literatura intencionalidade. Vou ter que falar de poucas coisas, porque senão depois, numa hora e meia, isso não dá. Intencionalidade. Temos uma intencionalidade que é a intenção que nós pensamos que é do autor. Dizemos assim, isto é intencional, quer dizer, o autor coloca aqui esta passagem, mas também há uma intencionalidade que é uma intencionalidade narrativa, isto é, que em princípio foge ao próprio narrador, como vocês sabem, escreve-se, e depois chega uma altura, as palavras começam a viver por elas próprias e a dizerem coisas e a fazerem coisas que eu digo assim, mas o que é isto? E existe também essa intencionalidade. Vou falar da intencionalidade que eu penso que é a intencionalidade do autor, que é o autor, numa altura em que está a passear por Lisboa, ouve um ruído de um cão que está numa varanda e começa imediatamente a filosofar sobre aquele cão que está na varanda, sobre o problema do cão que está na varanda, coitado, o animal doméstico, domesticado, que está ali preso, que vive em apartamentos estreitos, que nem vem à rua, não tem oportunidade como os cães vadios teriam de vez em quando de ter uma certa vida sexual, não tem, coitado. Não sabemos se o levaram ao veterinário. Claro, pois, também não sabemos nada disso. Coitado, é um desgraçado. Aquele cão é um desgraçado. No entanto, ao lermos toda aquela passagem, eu não me vou dar ao trabalho de ler aquela passagem, nós podemos dizer assim, ele está a falar deste cão, mas podia estar a falar das pessoas que vivem nas cidades. Isto é, nós não somos todos domesticados. Há aqui alguém que não seja domesticado? O que é que nós chamamos a educação? A educação das pessoas não é mais do que domesticá-las. Isto é, o indivíduo nasce e logo de pequenino começa a ser domesticado. Essa domesticação, porque é o seguinte, quando se fala contra ela, estamos a falar no fundo, e é daí a confusão e a problemática dos livros de João, porque não é só neste,
em que de repente nós estamos a falar num plano, num outro plano, num outro plano, se quisermos ler assim, porque simplesmente poderíamos dizer assim, pronto, está a falar do desgraçado do cão que está a ladrar e está a deplorar, quer dizer, aquele cão que é um indivíduo domesticado, que até se esquece, e o João vai tentar dizer, não sei o quê, a lembrar que ele que vinha do lobo. E é muito interessante porque ele põe os cães domésticos ou domesticados tendo a origem, que todos nós sabemos, penso eu, que é do lobo. Criou uma origem. De outras partes do romance, ele refuta completamente a ideia ou a noção de origem. É ou não é verdade? Que há réplicas, que há simulacros, que há cópias, etc, etc. Estou a ver, quer dizer, logo, nós não sabemos muito bem, ou melhor, eu sei bem, porque eu estou habituado a estas coisas e sei que numa narrativa o que é fundamental é a temporalidade. Isto é, quando se está aqui na página 27, não se tem que dizer e pensar aquilo que se vai pensar depois na página 67. Passa o tempo. O tempo é um tempo de escrita, mas também o tempo da própria narrativa, isto é, não são verdadeiramente aquilo que nós poderíamos dizer contradições. Contradição, ou mesmo paradoxos, porque a contradição tem que ser quase na mesma altura, se estás a contradizer, vai ser paradoxal. Se me lembrasse agora de Fernando Pessoa, da horizontalidade vertical, o indivíduo dizia, este é um paradoxo, não é? Mas a partir do momento em que se diz uma coisa, na página 37, e depois numa outra página diz uma coisa diferente, na realidade só quer dizer que o indivíduo está a avançar e está a ter, como é que se diz, a possibilidade de, e aí vem o paraédrico, de nos dar várias faces do mesmo assunto, do mesmo problema. Isto é, não há um problema simplesmente com uma face. E, por conseguinte, ele dá-nos todo aquilo que ele pode, tomando posição em relação a esse problema, ou não tomando. Em relação ao aspecto do cão é muito interessante, porque logo a seguir, eu penso que justamente talvez é a intencionalidade do autor, imediatamente ele contrapõe, acabando aquele episódio do cão domesticado, ele vai falar que está na varanda e o narrador tem que vai a passear, diz ele, gostaria ele de ter a minha liberdade, a passear pela rua e coitado está preso. Logo a seguir é o narrador, personagem principal, que está à janela e vê passar 3 rafeiros na rua. Isto é, as cenas estão invertidas. E é interessante, justamente, as três, como é que se diz, cenas, a mim está-me a falhar um personagem, porque são 3 personagens. Que é a irmã? Ah, não, a irmã não conta muito. Não há dúvida, são essas, é o narrador, não estou a pensar, o narrador, o Alberto e o outro tem as 2 faces. São os 3 personagens. Então aparecem também, por acaso, a gente sabe que o 3 é um número, como é que se diz, simbólico. E aparecem os 3 rafeiros. Coitado, atrás de tudo há um indivíduo que maqueja, um deles. À frente há aquilo que o narrador chama o líder. Porque vai à frente, o líder. E então o narrador está a vê-los passar. Uma minoria, como ele diz, rafeiros. E quando chega à altura, aparece a palavra entroncamento, nós podemos dizer o cruzamento, em que eles têm que se decidir se vão em frente, se vão para a direita ou se vão para a esquerda. Não é o líder que os vai liderar, mas é o segundo cão que vai farejar e que toma a dianteira e os outros seguem. É isso que eu chamo a via paraédrica, que é no fundo aquilo que todos nós andamos à procura, que é de uma terceira via. Isto é, um indivíduo que ia à frente e que era o líder, de repente deixou de ser o líder e foi o outro, que era um pastor alemão, que se transformou no líder. Estão a ver? Quer dizer, isto é, as pessoas, coitado, com manquejo, vocês fiquem sempre em último. Mas isso não se pode fazer nada contra isso, não é? Mas digo eu, estão a ver que é, isto é, o poder, porque neste livro a grande crítica que se faz é ao poder e aos poderosos. Este livro é eminentemente político, tentando não ser político, porque o drama que está a passar no romance, no pensamento contemporâneo, é, para já, não se negar aquilo que acontece, porque justamente é o problema já o Barthes dizia que era o branco versus o preto, e o Barthes também dizia, não é isso que se quer, o branco não é dizer o contra, o contrário, ou negar aquilo que se passa, mas é simplesmente encontrar uma terceira via.